Sejam todos bem-vindos ao 7º episódio da 5ª temporada do podcast Antes da Consulta. Tudo bem, João? Tudo bem, você, Eduardo, deu uma chuvinha aí, mas Foi precisa só um mais. dia, mas já precisa mudou, hein? mais. Já melhorou a atmosfera. Deu uma melhorada. Estamos na torcida para que chova mais. E hoje a gente tem um episódio inédito, tem um tema muito interessante. Com certeza, hoje nós vamos falar de saúde e de esporte. E para isso escolhemos um convidado super especial. Mas antes de vocês saberem quem é, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eu vou deixar essa para você. Quem está com a gente? Bom, hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no nosso podcast o Dr. Daniel Artiaga. Ele é médico formado pela Escola Superior de Ciências de Saúde do Distrito Federal, ortopedista e traumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT. Ele é médico do esporte pela Unifesp e professor da disciplina de Medicina Esportiva da Unilago de São José do Rio Preto. Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer, João. Primeiramente, gostaria de agradecer, o convite e dizer que para mim é uma satisfação enorme. Faz tempo que a gente tinha combinado, João? E agora, dessa vez, deu certo. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Tá certo. Posso fazer as honras? Começar? Com certeza. Vamos lá. Daniel, sim, acho que é um assunto muito vasto, A parte de medicina esportiva. O que eu quero começar te perguntando? Eu trabalho em uma área de medicina de família, atenção primária, onde a prevenção é algo super importante. Para você falar para a nossa audiência, para as pessoas que praticam esportes, tem várias atividades físicas, o que é ideal para evitar lesões, para prevenir as lesões, porque muitas vezes a pessoa está motivada, ela está fazendo atividade física, ela vai lá, ela tem uma lesão, e aquilo muitas vezes motiva e ela até para de fazer atividade. Agora, quais são os principais fundamentos, fatores que nós temos que seguir para evitar a lesão? Bacana, João. Então, assim, essa é uma dúvida que, na realidade, ela é extremamente frequente, Talvez hoje, quando a gente fala de medicina esportiva, muita gente se volta a essa questão da prevenção. Eu sempre costumo dizer também que com os alunos que você prevenir uma lesão é muito melhor do que tratar, Quando a gente fala em termos de custos, não só em termos de custos para o atleta, mas também para o clube, enfim, custos de saúde, a prevenção ela acaba sendo extremamente importante. Bom, respondendo a sua pergunta, quando a gente fala em prevenção de lesões no esporte, primeiro a gente tem que saber qual esporte a gente está lidando, Cada modalidade esportiva tem a sua chamada especificidade. O que isso quer dizer? Cada modalidade vai ter ali o seu grupo muscular que é mais sobrecarregado, as lesões específicas relacionadas aos esportes, a determinada modalidade. Então a gente tem que primeiramente definir qual esporte a gente está lidando. Falando, por exemplo, do futebol, que hoje é a modalidade esportiva mais praticada no Brasil e no mundo, em termos de números, como é que eu vou prevenir uma lesão no futebol? Primeiro eu tenho que saber quais são as lesões mais frequentes, Então a lesão mais frequente no futebol são as lesões musculares. Opa, então peraí. Se eu sei qual é a lesão mais frequente no futebol, eu sei como preveni-la de maneira melhor do que se eu não soubesse, Então as lesões musculares, geralmente, elas ocorrem, no caso do futebol, quando o atleta já está fadigado, Então a gente observa que 70% das lesões ocorrem nos últimos 15 minutos de jogo, esse é um dado extremamente interessante, E elas ocorrem por fadiga muscular, Então, se eu sei que o atleta ele lesiona por fadiga muscular, consequentemente, eu tenho que evitar com que esse atleta ele fique fadigado, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, planejar o treinamento dele. Segundo, fazer uma espécie de treinamento específico para os principais grupos musculares lesionados, Falando do futebol novamente, principais grupos musculares lesionados, posteriores de coxa, Que são os mais comuns que a gente observa os atletas aí do futebol tendo lesão. Então tem que fazer um trabalho específico de fortalecimento para essas lesões. E uma outra possibilidade também seria a questão de você ter alguns marcadores específicos de lesão que pode ajudar na prevenção. Quais seriam esses marcadores? Além do que a gente chama de escala analítica de esforço, que é aquela que o atleta mesmo relaciona ou relata para o seu treinador o quão cansado ele está, existem marcadores biológicos como dosagem de CPK, dosagem de desidrogenase lática, entre outros marcadores que é tirado no sangue, são exames
teoricamente simples, que podem ser medidos, né? Isso vai fazer com que eu tenha um parâmetro de avaliação mais fácil para fazer com que esses atletas não se lesionem. Agora, respondendo de maneira geral, o que é importante para não se lesionar? Primeiro, se adaptar ao esporte, né? Acho que quando você está iniciando uma modalidade esportiva, você inicialmente tem que passar por uma fase de adaptação, seja qual for a modalidade, né? Então, por exemplo, se eu vou começar a correr, não adianta eu querer já começar a correr 10 quilômetros de uma vez. Tem que começar aos poucos, né? Segundo, fazer um trabalho específico de fortalecimento para aquela modalidade. Então, se eu estou falando de corrida, se eu estou falando de beach tênis, se eu estou falando de tênis, são modalidades que exigem muito de grupamentos musculares de membros inferiores, eu tenho que fazer um treinamento específico de fortalecimento desses membros, né? Não só me preocupar somente com ganho de performance no esporte, mas também em termos de fortalecimento, ir para academia, fazer um trabalho conjunto, né? E terceiro, você fazer não só a parte da alimentação correta, mas também a recuperação, descansar após cada sessão de treinamento. Então, esse trabalho feito em conjunto, né, de maneira geral, acaba prevenindo lesões. Muito bom. Daniel, eu queria usar como exemplo o atleta de final de semana. Aquele cara que vai jogar uma bolinha no society, que resolve jogar um beach tênis com a esposa, com o filho. Qual a importância do aquecimento? Isso é mito? Isso faz diferença? Isso tem impacto na prevenção de lesões? Então, para aquele profissional, para aquele atleta que não é profissional, não tem pretensão de métricas, de fazer tantos gols, de fazer... que cuidados esse tem que ter? Essa talvez seja também outra dúvida muito frequente, né? E aí, devo aquecer, devo alongar, o que eu faço, né? Então, foi feito um trabalho, né, mostrando a diferença entre o alongamento e o aquecimento. Mostrou que o alongamento antes, né, das sessões de treino não previne lesões, né? Não existe nenhum tipo de melhora em termos de prevenção de lesão quando a gente fala do alongamento. Porém, o aquecimento, né, ele traz uma melhora significativa. Para vocês terem ideia, a FIFA fez um trabalho, né, específico voltado para o futebol, em que eles fizeram um trabalho conjunto com educadores físicos, fisioterapeutas, né, desenvolveram um programa de aquecimento pré-jogo chamado FIFA 11, né, que são 11 etapas de aquecimento que os jogadores fazem antes de cada jogo, e observaram uma redução de 50% no número de lesões com atletas do futebol. Então, assim, o aquecimento ele é extremamente importante. Então, o que é esse aquecimento? Devo fazer uma corridinha antes? Devo fazer uma caminhada? É mais ou menos por aí. Então, eu preciso aquecer a musculatura que eu vou usar. No caso, por exemplo, se eu vou correr, preciso aquecer a musculatura de membros inferiores, né? Fazendo uma caminhada ou uma corrida leve antes de propriamente iniciar o treinamento. Então, o aquecimento é extremamente importante. Ainda no tema prevenção, hoje em dia, toda academia, todo lugar onde você vai jogar futebol, criança vai começar atletismo, seja lá qual for a modalidade, sempre é orientado a procurar um médico para pedir um atestado falando, olha, estou apto a fazer atividade física. Então eu quero aí explorar um monte de coisas em relação a isso. Primeiro, isso é realmente importante? Segundo, muitas vezes o paciente vai e pede, mas ele não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, é um paciente rígido, faz atividade física uma vida inteira. Todo paciente tem que fazer algum exame, né, para poder ser declarado que ele está apto a fazer atividade física. E aí, ainda mais uma. A gente vê jogadores de futebol na TV passando mal, às vezes óbitos, como a gente teve recentemente, né, no jogo lá do São Paulo contra o Nacional. Esses jogadores talvez sejam os atletas que têm a maior infraestrutura de saúde, de prevenção, de exames que são feitos antes de iniciar uma temporada. E mesmo assim acontece isso. O porquê que temos essas situações? Certo. Legal essa pergunta também, João. Respondendo à primeira pergunta, eu costumo dizer o seguinte, muitas pessoas, quando a gente fala que o paciente ele tem que procurar o médico antes de iniciar uma modalidade esportiva, uma prática esportiva regular, as pessoas até se assustam, né? Falam, mas se eu vou fazer uma coisa saudável, por que eu vou procurar o médico, né? Mas eu sempre costumo falar que se você não procurar o médico
antes, provavelmente você vai acabar procurando depois, né? Então é melhor você procurar antes para que seja feito um trabalho prévio antes de acontecer realmente alguma coisa. Então, sim, todo paciente que vai iniciar uma prática esportiva regular, ele deve procurar o médico. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte preconiza que todo paciente que irá realizar alguma modalidade esportiva, seja ela competitiva ou não, mas que seja regular, idealmente ele deve procurar o médico, fazer todo um acompanhamento, o médico deve fazer uma anamnese bem feita, colher uma história clínica detalhada e, de preferência, solicitar pelo menos um eletrocardiograma, né? Por que solicitar um eletrocardiograma? Porque existe uma doença, né? Ou, melhor dizendo, existem algumas doenças que elas não trazem nenhum tipo de sintomas, né? Como, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, porém que ela pode ser uma deflagradora de morte súbita no esporte, né? É uma doença que geralmente ela é silenciosa, o paciente não sabe que ele tem, e aí quando ocorre um evento, geralmente esse evento ele já é um evento grave. Então, o ideal é que esse paciente, que a gente consiga fazer um diagnóstico, um screening precoce, né? E esse screening ele se dá através do eletrocardiograma. Então, todo paciente que tem a intenção de fazer uma modalidade esportiva, seja competitiva ou não, o ideal é que ele faça pelo menos um eletrocardiograma, passe pelo médico e faça um eletrocardiograma, independente dele ter sintoma ou não ter sintoma. Caso o paciente já tenha tido algum sintoma, por exemplo, sintomas de perda de consciência durante a prática esportiva, palpitação, que é aquela batedeira que a gente sente no peito, ou falta de ar durante a prática esportiva, para esse paciente é mais do que mandatório solicitar o eletrocardiograma a fim de detectar alguma patologia, né? Então, respondendo a primeira pergunta, sim, tem que realmente, esse paciente ele sempre tem que procurar. Agora, respondendo a segunda pergunta, né, eu acho que esse evento recente que teve do esquerdo, né, que acabou sendo muito trágico e que, de certa forma, não foi, né, ainda não se sabe exatamente o que deflagrou aquela arritmia que levou ele à morte. Infelizmente, a gente sabe que 75%, né, das patologias, elas são detectáveis, mas existe aí um vão de 25% daquelas que não são detectáveis, apesar dos exames, né? Então, essas patologias que não são detectáveis, infelizmente, quando o paciente apresenta, ele pode sim ter aí um desfecho grave, né? Outro dado interessante também, que uma coisa que se suspeita nesse caso específico, foi de que o esquerdo teria tido alguma infecção prévia, né? No país deles, eles estavam passando por um processo de um aumento do número de casos de dengue, né? E existia o relato da possibilidade dele ter tido dengue recentemente, e quando o paciente ele tem um quadro de uma infecção viral aguda, teoricamente ele tem que ser afastado do esporte competitivo, né? E às vezes uma infecção subclínica não diagnosticada pode ter deflagrado esse evento que acabou sendo, infelizmente, foi fatal, né? Mas infelizmente acaba acontecendo, sim. Existem casos que, apesar dos exames, apesar do médico, tudo eles acabam ocorrendo. E aí a melhor coisa a ser feita é o tratamento, né, prévio, toda a equipe ali para fazer com que esse paciente volte, né? Infelizmente, no caso do esquerdo, não deu certo. Daniel, tem se tornado cada vez mais acessível esses relógios que medem, por exemplo, número de passos dados, número de calorias perdidas, né? Horas de sono, qualidade de sono. Para o atleta não profissional, como você vê usar esses dispositivos? Isso mais ajuda do que atrapalha. Os seus pacientes, eles conseguem entender essas métricas. E a gente também, como o Instagram, Facebook, a gente tem mídias sociais voltadas para o esportista, como, por exemplo, o Strava. Uhum. Você acha que tudo isso ajuda a prática esportiva ou mais cria um espírito de competição e acaba frustrando as pessoas e, no final, acaba tendo um efeito negativo? Falando assim, na visão médica, né? Para o médico isso é muito bom, né? Porque você tem a possibilidade de ter parâmetros de avaliação, né? Então, você tem um relógio, por exemplo, um relógio simples, você vai saber o seu volume de treinamento, né, semanal,
estimativa de calorias perdidas, né? Então, isso do ponto de vista de acompanhamento nutricional é extremamente interessante, né? E quando a gente fala em performance, isso também é muito interessante. E os relógios hoje em dia, né? Eles trazem ainda mais informações. Então, você tem, por exemplo, a possibilidade de ter alguns relógios que vão monitorar, por exemplo, alterações do ritmo cardíaco, né? Então, algumas marcas, elas já oferecem, quando o paciente, por exemplo, tem uma fibrilação atrial, e o relógio detecta e acaba fazendo uma ligação de emergência, então isso pode até prevenir uma morte súbita no esporte, né? Existem os relógios, hoje em dia, eles são capazes de detectar a quantidade de sono desse paciente, né? E até mesmo diferenciar as etapas do sono, em sono REM, em sono profundo, sono leve. Isso é extremamente importante também, né? A gente sabe que em termos de performance, recuperação e melhora da capacidade esportiva, o sono é um fator fundamental, sabe? Principalmente a fase do sono profundo, que gera recuperação muscular, ela é extremamente importante, né? E um outro parâmetro também que é a variabilidade de frequência cardíaca, né? Então, a variabilidade de frequência cardíaca talvez para o leigo seja um pouco mais difícil de entender, mas é um parâmetro que o relógio nos dá também, que ele nos diz o quão cansado nós estamos, né? Então, quando nós temos maior atividade do sistema simpático, que é aquele sistema que libera adrenalina, que é quando nós estamos mais cansados, a variabilidade, esse número ele diminui e o relógio detecta isso. Então, se você tiver o feeling de acompanhar isso, e às vezes o atleta amador que está muito ligado nisso, ele consegue observar, ele vai observar até mesmo qual dia que ele está mais cansado. Pô, hoje minha variabilidade está menor, hoje eu não dormi bem, então ele sabe que para aquele dia ele não vai conseguir render tanto o treino, e às vezes até um parâmetro para discutir a mudança do treinamento. Se naquele dia tinha um treino que fosse mais forte, alguma coisa programada mais, um volume maior, ele pode discutir com o treinador, ó, meu relógio, tô realmente me sentindo cansado, meu relógio mostrou que minha variabilidade está baixa, minha qualidade de sono foi ruim, é melhor, acho que vamos mudar esse treino aí, porque eu não vou conseguir fazer esse treino. Então, acho que nesse sentido melhora muito. Agora, tem aqueles caras que são muito ansiosos também, né, que às vezes já vê alguma coisa ali, já fica preocupado, né? Então, nesse sentido, para a pessoa que é muito ansiosa, às vezes acaba atrapalhando um pouco. E no caso do Strava, eu acho uma coisa bacana, porque tem a questão da competitividade, que a gente até estava conversando um pouco antes, né? Acho que uma das grandes motivações que a gente tem hoje no esporte é a competição, né? Então, quando você acompanha o cara que está treinando, que geralmente tem ali mais ou menos as mesmas características que você tem, que faz o mesmo tipo de treino, e você sabe que ele tá melhor do que você se sente mais estimulado a treinar, né? Pô, aquele cara lá tá treinando, tá correndo naquele pace e tal, então isso acaba sendo um estímulo. Eu vejo dessa forma, né? Tem gente que acaba dando muita atenção para isso, acaba se perdendo nisso, mas eu acho que nesse sentido esses recursos eles são bem interessantes. Agora eu quero partir para um outro tópico, porque a gente trabalhou agora bastante o tema da prevenção, mas para você prevenir também muitas vezes lesão, você tem que estar com uma nutrição adequada. E aí hoje nós temos aí um mercado gigantesco. Basicamente você vê todo mundo tomando creatina para idoso, né? Falam da parte da memória para idoso, whey protein para repor suplementação muscular, enfim, é um universo. O que é realmente válido fazer? Testosterona também para homens, que eu acho que é outra coisa. Hoje até mulheres ficam, toda mulher quer dosar testosterona e fazer reposição. Uhum. Qual é a sua visão sobre tudo isso? Olha, a questão da suplementação, né? O que eu observo no meu dia a dia, né? E assim, levando isso para a ciência, né? Do ponto de vista nutricional, o que a gente observa grande parte das pessoas, elas têm algum tipo de distúrbio nutricional ou não consegue cumprir ali uma tabela nutricional que seja adequada, né? Vou dar um exemplo básico aqui. Às vezes, é muito comum, às vezes, eu pegar no meu consultório paciente que quer performar do ponto de vista de corrida, né? Mas está muito preocupado em perder peso.
E o que acaba acontecendo com esse paciente? Ele acaba fazendo uma nutrição inadequada. Ele come pouco carboidrato, porque ele coloca a culpa do ganho de peso no carboidrato, né? Acaba comendo pouco carboidrato. Muitas vezes acaba comendo até pouca proteína, né? Então, acaba sendo ruim no sentido de que ele não vai conseguir performar quanto ele queria e, ao mesmo tempo, ele vai ter até queda de rendimento. É muito comum, às vezes, o paciente chegar no consultório e falar que está se sentindo muito cansado. Mulher falar assim, estou me sentindo muito cansado, vou para academia, chego na academia, até fico tonta na hora do treino, e aí você vai perguntar para ela o que ela come, não tomou café da manhã e vai treinar em jejum, né? Tá comendo quase nada de carboidrato com medo de engordar. Então, a questão nutricional, e aí vem o nutricionista, né, para nos ajudar, é extremamente importante. Eu acho que o acompanhamento nutricional para esses pacientes, independente de ser amador, de ser profissional, é extremamente importante para poder complementar essa parte que é feita por nós médicos do esporte, né? A parte de suplementação, eu vejo o suplemento como o próprio nome diz, né? Ele vem a ser algo que suplementa a nutrição, muitas vezes quando o paciente ele não consegue cumprir aquela alimentação a qual ele foi proposta. Então, por exemplo, o whey protein é uma excelente estratégia, né? Excelente alternativa quando o paciente não consegue cumprir a meta de proteína que ele tem no dia a dia, né? Então, isso é extremamente interessante. Agora, falando em suplementos que são ergogênicos, que trazem algum tipo de performance, né? Hoje a gente tem 4 suplementos específicos, né? Eu vou dar ênfase em 3, que é a creatina, a beta-alanina e a cafeína. São 3 suplementos com nível de evidência A do ponto de vista científico, que traz algum benefício do ponto de vista de performance e ganho de performance, né? Então são 3 suplementos que eu acho que toda pessoa pode usar, né? Desde que, obviamente, não tenha nenhum tipo de restrição. Eu costumo dizer assim que tudo aquilo que vai nos ajudar do ponto de vista esportivo é válido, nem que seja o placebo, né? Isso é até interessante, mas eu acho válido. Às vezes tem muitas coisas que não tem nível de evidência científica nenhuma. Vou dar um exemplo aqui, o dilatador nasal. Não tem nível de evidência científica nenhuma em termos de performance, mas que às vezes o paciente chega no consultório e fala, tô usando um dilatador nasal e tô me sentindo super bem. Eu não vou virar para ele e falar, meu amigo, isso aí não tem nível de evidência, para de usar, né? Então, assim, então, se o efeito placebo para ele está sendo bom, ótimo, então, legal. Se a gente for se ater só a suplementos que tenha nível de evidência A, a gente vai ficar restrito a esses 3 suplementos, né? Agora, existem outros suplementos que acabam também sendo utilizados, aí depende de caso a caso. Agora, falando da questão da testosterona, reposição hormonal, eu acho que esse é um assunto extremamente polêmico, né? Eu acho que hoje em dia tem sido meio que banalizado, né, essa questão, e daí a importância da discussão, né? Mas eu vejo que o grande problema, assim, quando a gente fala de esporte, né, a gente tem que diferenciar 2 públicos, né? O atleta profissional, aquele atleta competitivo. Para esse atleta, ele tem que seguir a regra do jogo. Se não pode, não pode, e se ele vai participar de alguma competição, ele realmente não deve usar, né? E existe um outro caso que é o atleta que ele acaba abusando da substância, né? Então ele não sabe o que ele está tomando, da onde está vindo, né? E aí vem realmente as verdadeiras bombas, né? Que é o mercado underground, etc. Então esse aí acaba sendo um outro problema. Agora, quando o paciente está diante do médico e é constatado realmente que o paciente tem uma necessidade, aí é outra situação, né? Acho que se o paciente ele tem a necessidade de fazer uma reposição, a testosterona acaba sendo um medicamento como qualquer outro, mas desde que tenha realmente a indicação, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não usar por usar ou achar que vai usar e vai ter melhora do performance. Existe algum truque, por exemplo? Cada vez mais nós estamos vendo uma população de crianças e adolescentes em sobrepeso e obesidade, porque eles comem mal e ficam no videogame. E aí, quando passa por essa avaliação nutricional, a imensa maioria das nutricionistas fala, além de controlar a ingesta de alimentos,
a gente tem que associar uma atividade física. Então, qual é o truque, se é que ele existe, de como despertar nessas crianças, nesses adolescentes, o interesse pela atividade física? É respeitar a vontade deles, tipo, eu gosto de água, então vai pra natação. Eu gosto de correr, então vai fazer uma corrida, eu gosto de saltar, vai fazer um beach tênis. Como que você lida quando o assunto é criança? Eu acho que isso é bem interessante também, mas eu costumo dizer assim, que o exemplo, ele arrasta, né? Então, se geralmente a criança, ela tende a ter os comportamentos que a família tem, né? Então, não adianta você virar para a criança e falar que porque ela tá sobrepesada, tá obesa, ela precisa praticar uma atividade física, se o pai não faz uma atividade, se a mãe não faz, né? Se o irmão não faz. Então, assim, a primeira coisa é o exemplo. O exemplo, eu acho que ele tem que vir de casa, né? O segundo ponto é isso que você acabou de comentar, Eduardo, que é você deixar a criança à vontade, né? Eu gosto de jogar futebol, ok, vamos jogar futebol. Eu gosto de nadar, vamos nadar. Às vezes, incluir algum nível de competição nesse aspecto é extremamente interessante, porque a criança, ela é extremamente competitiva, né? A gente às vezes não percebe, mas a criança, ela tá sempre competindo com um amiguinho, com a amiguinha da escola. Então, às vezes, incluir algum tipo de competição também acaba sendo interessante. Mas eu acho que o ponto principal é o exemplo. Eu acho que o pai tem que arrastar a criança, o exemplo ali de casa é fundamental, né? Não adianta falar para a criança que ela precisa, sendo que você não dá o exemplo que precisa, né? E isso tem se tornado um problema de saúde pública, né? A gente sabe que no Brasil hoje mais de 60% da população já é sobrepesada, as nossas crianças têm se tornado sobrepesadas, sedentárias. Então a atividade física, o esporte, ele tem sido sim, é muito importante e precisa ser cada vez mais importante na vida dessas crianças. Legal, eu acho também que o exemplo, né? É difícil você ver uma criança onde ninguém vai fazer exercício que ele vai acabar seguindo esses passos. Mas, por outro lado, nós temos também aqueles pacientes que são totalmente... Eles começam assim naquela velocidade gigantesca. Entram para o grupo de corrida ou vão para um grupo de pessoas que vão fazer ciclismo ou entra para algum esporte e quer fazer todo dia, toda hora, várias vezes. E isso também, claro que muitas vezes não vai ser saudável você se exercitar tanto por conta de esforço, até gerando lesões. O que é recomendado? Qual que é o mínimo necessário para se fazer de exercício físico? Quanto de sono é importante para você ter um bom desempenho? Essas variáveis, elas interferem no dia a dia do atleta, mesmo sendo amador? Sim, demais. Em relação a essa questão do quanto é necessário, né? Primeira coisa que eu falo assim, é melhor você fazer qualquer coisa, né? Nem que seja 10 minutos de atividade por semana, do que não fazer nada. Esse é o primeiro ponto, né? Até pouco tempo atrás, existia alguns estudos mostrando, inclusive a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, né? E a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendava que fossem feitas 5 sessões semanais de treino de 30 minutos por dia, né, de atividade física moderada, podendo ser divididas em 3 sessões de 10 minutos cada, né? Isso seria o considerado saudável. Porém, recentemente foi publicado um estudo no JAMA, né, em que mostrou que aqueles pacientes que faziam atividade física de 1 hora, 2 vezes no final de semana, né, que seriam os chamados atletas de final de semana, tiveram resultados tão bons quanto esses atletas que faziam, esses pacientes que faziam atividades físicas regulares, né? Então, hoje tem mudado um pouco as recomendações, né? Mas o mais importante é orientar que o paciente ele precisa realmente fazer uma atividade física, porque isso vai mudar em termos de qualidade de sobrevida. Inclusive, existe um estudo recém-publicado na Nature, né, que traz essa questão do que a gente chama do paradoxo da obesidade, né, que mostra que o obeso que faz atividade física, né, regularmente, ele é mais saudável do que o paciente magro, ou seja, não obeso, sedentário. Então, o paciente que faz exercício físico, mesmo que
ele tem alguma outra comorbidade, como por exemplo a obesidade, em tese a sobrevida dele é maior do que o paciente sedentário magro, né? Isso já foi também mostrado em outro estudo publicado em Harvard, mostrando que o paciente tabagista, o paciente hipertenso ativo, ele tem sobrevida maior do que o paciente que não fuma e que não é hipertenso, porém sedentário. Então, a atividade física, ela é de fato um modificador, né, em termos de prevenção. E em termos de a questão do sono, né, que você perguntou. Então, existem sim, a questão, não existe assim uma hora, um tempo ideal de sono, né? O que geralmente é ideal é que o paciente ele tenha principalmente uma boa quantidade de sono profundo, quando a gente fala em termos de esporte, né? O que seria o sono profundo? O sono profundo é aquela fase ou aquela etapa do sono que geralmente a gente não sonha, né? Que é aquela que a gente tem maior dificuldade em despertar. Geralmente ela ocorre nas primeiras horas do sono, quando a gente dorme cedo. O que isso quer dizer? Que aquele paciente que geralmente tem o hábito de dormir mais cedo, vamos supor, 9 horas da noite, mesmo que ele acorde por volta das 5, 4 horas da manhã, a qualidade de sono profundo dele é maior do que aquele paciente que, por exemplo, que vai dormir às 2 da manhã, mas que acorda às 11 horas, ou seja, teoricamente tem a maior quantidade de sono, mas a qualidade do sono dele em termos de recuperação acaba sendo menor. Então, eu sempre oriento, né, os pacientes, os atletas, para eles procurarem dormir mais cedo. Esquecer um pouco a tela, o celular, né? Criar esse hábito de dormir um pouco mais cedo, porque isso gera uma recuperação muito maior. Daniel, a gente falou da nossa população que tem um sobrepeso importante, até obesidade, e a gente também tem uma longevidade aumentando, né? Então a gente tem cada vez mais pessoas chegando aos 80, aos 90 anos. E aquele seu paciente que resolveu fazer atividade física depois dos 70? Além das comorbidades que provavelmente ele deve ter, eu queria que você contasse um pouco quais são os cuidados osteoarticulares. Que tipo de cuidado esse paciente mais idoso, que não tinha um histórico prévio de atividade física, independente se fosse uma atividade física até de final de semana, deve tomar cuidado? Bom, esses pacientes, né, os pacientes idosos, eles merecem de fato uma atenção especial, né? Geralmente são pacientes que já têm algum tipo de problema articular, às vezes uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, ou alguma queixa específica, né? Já sente dor na coluna. Então, a primeira coisa que a atenção que esse paciente deve ter é que ele faça, preferencialmente, um treino que seja assistido, né? Ou seja, que tenha um educador físico ali ao lado dele, orientando ele durante a prática esportiva, né? Isso vai mudar muito a maneira com que ele vai executar os movimentos, né? Segundo, para esse paciente que está começando, que já tem um histórico de ter uma artrose, né? Então, esse paciente, ele não deve ser submetido a uma mesma carga de treinamento do que um paciente jovem saudável, né? Parece óbvio falar, mas é uma coisa muito importante. Não adianta eu querer levar esse paciente para academia e mandar ele pular corda, pegar peso, né? Então, assim, primeiro eu tenho que... As cargas são muito menores, né? A gente tem que pensar que esse paciente de 70 anos, ele tem que, na realidade, ele ter uma rotina independente. O que é uma rotina independente? Ele tem que conseguir levantar da cama sem cair, levantar da cadeira sem cair, evitar desequilíbrio. Então, são esses fortalecimentos, essas modalidades que a gente tem que trabalhar dentro de um programa de fortalecimento. Então, tudo que ele faz em casa, ele vai fazer na academia. Então, eu vou fazer com que esse idoso, ele levante e sente, né, faça algumas repetições disso, porque isso vai estar mimetizando aquilo que ele faz em casa. Outra coisa em relação à amplitude de movimento articular, né? Não adianta eu também querer fazer com que esse paciente faça um agachamento. Ele não vai conseguir, ele vai ter um bloqueio articular. Então, a amplitude de movimento desses pacientes também é reduzida, né? A gente precisa reduzir a amplitude de movimento desses pacientes para que não haja uma sobrecarga articular ainda maior. E o terceiro ponto que a gente tem que pensar também, Eduardo, é que esses pacientes, a partir de uma determinada idade, no caso das mulheres até mais precoce, eles passam a ter uma diminuição de massa magra muito significativa, né? Que a gente chama de sarcopenia, né? Ou caquexia. A sarcopenia seria
seria a substituição do tecido muscular por tecido de gordura. E a caquexia seria justamente a perda exagerada do tecido muscular. Então, esses pacientes, à medida com que eles envelhecem, eles vão perdendo massa muscular. Então, eu preciso, de alguma maneira, fazer com que, pelo menos, esses pacientes não percam ainda mais, né? Justamente através do exercício, porque isso vai trazer sobrevida a eles e qualidade de vida, que é o mais importante. Daniel, é muito comum na minha prática médica atender pacientes relacionados à saúde mental, quadros de ansiedade, depressão, e eu prescrevo atividade física, faz parte do tratamento, né? É super importante. E muitas vezes eles ficam sem entender. Eu queria que você explicasse quais são os benefícios que a atividade física traz para a nossa saúde mental. Legal, João. E aí eu vou até acrescentar, porque muitas vezes a gente fala para o paciente fazer uma atividade física, né, e não sabe exatamente qual que a gente deve orientar, né? É aquela modalidade que ele mais gosta. Muitas vezes o paciente nunca nem fez, né, uma atividade física, assim, de maneira regular, então acaba sendo um pouco vago quando a gente acaba orientando esse paciente. Então teve um estudo publicado também mostrando que comparando, né, quais as modalidades que geravam melhora do ponto de vista de saúde mental. Mostrou que, em primeiro lugar, né, as atividades em grupo ao ar livre são aquelas que trazem maior número de benefícios em termos de melhora da depressão, né, melhora do paciente, do bem-estar do paciente. Então, assim, saber indicar também qual atividade o paciente deve fazer, isso acaba sendo extremamente interessante. Segunda, corrida. A corrida, ela também se mostrou extremamente eficaz, né, para diminuir os efeitos relacionados aos pacientes que têm algum distúrbio do ponto de vista de saúde mental. E terceiro, o ciclismo, que tanto a gente gosta, né, que também traz bastante benefício. Então, assim, quando a gente está falando do paciente que tem um quadro, por exemplo, um quadro de depressão, né, que talvez seja das doenças de saúde mental mais comum hoje em dia, orientar esse paciente de preferência, né, e aí conseguir, se possível, introduzi-lo em um grupo, né, que já faça algum tipo de atividade física. Isso vai fazer toda a diferença, porque ele vai poder interagir com as outras pessoas e, de preferência, que esse esporte seja praticado ao ar livre. Ou se, de repente, tem um grupo de corrida ali na comunidade, né, ou algum grupo de ciclismo, seria bem interessante. Bom, os exercícios físicos, de maneira geral, eles trazem inúmeros benefícios, né, do ponto de vista de saúde mental. Então, existem vários estudos mostrando, né, que diminuição de medicamentos, que o paciente que tem algum tipo de problema de saúde mental acaba diminuindo a quantidade de medicamentos tomados quando ele acaba fazendo uma prática esportiva regular, ou até mesmo cessando o uso dos medicamentos. Então, assim, é uma super indicação. Hoje, o exercício, ele tem que ser visto não apenas como uma obrigação para esses pacientes, mas, na realidade, ele é, de fato, um remédio, né? Existe essa máxima que está sendo defendida hoje em dia por nós: o exercício físico é remédio. E para esses pacientes também. Perfeito. Daniel, eu e o João, a gente sempre tem uma preocupação em perguntar para o entrevistado se o que ele faz está disponível no SUS. E hoje, particularmente, o SUS está fazendo 34 anos. Hoje é aniversário do Sistema Único de Saúde. Legal. Parabéns para o SUS. E o João levantou um assunto extremamente importante, né? Quem não tem um pouquinho de ansiedade nesse mundo tão competitivo, tão difícil, né? Todos nós, inclusive nós profissionais da saúde. O paciente que usa o Sistema Único de Saúde encontra um médico do esporte? É a primeira pergunta. E voltando à importância da atividade física no tratamento das doenças, gestantes, até que idade gestacional elas podem fazer uma atividade física? Bom, respondendo a primeira pergunta, né, vamos dizer que, assim, o SUS, eu sou um apaixonado pelo SUS, né, acho que a proposta do SUS é extremamente interessante. Mas hoje, infelizmente, nós não temos, assim, o médico do esporte em grande disponibilidade no SUS, né? Salvo engano, só tem um estado que fornece no Sistema Único de Saúde o médico do esporte, que é o Rio Grande do Sul, né? Mas fora o Rio Grande do Sul, você não encontra o médico do esporte no SUS de maneira geral, né? Você tem alguns serviços públicos em que você tem o médico do esporte, mas não exatamente introduzido no Sistema Único de Saúde,
saúde fornecido pelo governo, né? Então, essa ainda é uma demanda que eu espero que um dia ela venha a ser suprida, né? Até com o aumento do número de profissionais que está tendo em relação à medicina esportiva no Brasil, ainda é uma especialidade nova, né? Mas que eu acredito que tem tudo para ser incluída aí no rol de especialidades do Sistema Único de Saúde, quem sabe até em Catanduva, né? Agora, em relação à segunda pergunta... Da gestante. Isso, da gestante. Então, é extremamente interessante também, pois eu tenho pacientes, gestantes, que elas acabam praticando a atividade física até a última semana de gestação, né? Por volta ali da 38ª, 40ª semana, elas ainda estão fazendo algum esporte, lógico, com todo o cuidado, a orientação. Então, assim, não existe uma contraindicação, né? Óbvio que para aquelas gestações de risco, as orientações são diferentes, o obstetra vai acabar orientando, mas a paciente gestante saudável, essa não tem restrição à prática esportiva. O que ela tem é uma atenção especial em relação à prática que ela faz. Então, assim, não existe contraindicação e é até muito saudável. Eu tenho uma curiosidade comigo. Todos nós aqui gostamos de futebol. O Brasil é o país do futebol. Não sei se ainda é, né? Não sei. Isso aí, a gente pode gravar um episódio para falar disso. Mas a gente vê na TV, aparece lá, olha, o time tal vai entrar com o time misto, vai entrar com o time titular e às vezes vai entrar com aqueles... atletas que estão disponíveis pelo departamento médico, e é feita uma avaliação, se é possível entrar. O que é essa avaliação? São testes altamente tecnológicos ou não? É uma avaliação simples? Eu sempre tive essa curiosidade de saber. E eu vou aproveitar a pergunta do João. Você imagina que um time de futebol profissional joga 2 partidas por semana. Dá realmente para a pessoa ficar cansada até o próximo jogo? Ou tem um pouco de mito? Como que funciona isso? O cara jogou alto nível domingo, ele não pode jogar na quarta ou na quinta? Ele tá cansado ainda? Isso é bem polêmico, né? Quando a gente fala de futebol, envolve um pouco de paixão também, né? A paixão do brasileiro. Mas o que a gente vem observando realmente que existe, né? Hoje em dia o departamento médico ele tem sido mais atuante. Antigamente, quando se falava em departamento médico dos times ou do clube, era só o ortopedista que cuidava e tratava da lesão, né? Hoje você tem toda uma equipe por trás, o fisiologista, o próprio médico do esporte, o ortopedista, que está ali de fato envolvido na preparação, na prevenção de lesão. Então, o que a gente tem que levar em consideração em relação a isso, né? Primeiro que, quando a gente está falando de um atleta, jogador de futebol, um dia de que ele fica lesionado no departamento médico, a gente está falando de milhões que está sendo, de certa forma, jogado pelo ralo, né? Então, a gente precisa fazer com que esse atleta ele não se lesione. Segundo que, existem sim parâmetros, né, para a gente avaliar se esse atleta ele vai se lesionar ou não. Então, que nem eu havia comentado, existem marcadores bioquímicos, né, existe a própria percepção do atleta, né, em que o atleta ele relata, aí vai um pouco da malandragem também que acaba envolvendo o futebol, mas o próprio atleta, a percepção de esforço que ele tem em relação ao dia a dia de treinamento, isso também é levado em consideração, né, e a questão também que essa questão do número de jogos que ele faz. Existe uma mudança muito grande, né, em relação ao futebol moderno, ao futebol que era praticado há 20, 30 anos atrás, que é a sobrecarga de treinamento e de competição desses atletas. Então, hoje um atleta, dados que a gente tem disponível, um atleta que joga, por exemplo, um jogo na Série A do Brasileirão, ele corre em média de 7 a 10 quilômetros, né? Sendo que antigamente o máximo era 5, 6 quilômetros. Então esses atletas, eles estão correndo mais, eles estão tendo sobrecarga de treino maior, né? Fora isso, muitas vezes a equipe, ela está disputando, vou dar o exemplo do meu time, do Flamengo, que está disputando 3 competições ao mesmo tempo, e aí tem a questão da viagem, esses atletas não conseguem se recuperar adequadamente voltando da viagem, porque não conseguiram dormir direito. Então isso tudo é levado em consideração, né? Então, sim, às vezes o atleta ele está desempenhando, é um atleta fundamental ali na equipe naquele momento, então cabe ao treinador
pensar se realmente vale a pena colocar esse atleta no jogo, né, sabendo que ele vai correr o risco de ter lesão. E aí vai ter todo o staff também que vai acabar pressionando, né? Às vezes o staff do próprio jogador, o jogador fala que tá cansado, não tá querendo jogar, isso. Então, assim, o futebol, ele é um pouco difícil de lidar com isso, né? Mas do ponto de vista esportivo, a gente sabe que de fato existem sim alguns parâmetros que são colocados em mesa, levado ao treinador, e aí o treinador ele tem a possibilidade de escolher. Existe um assunto muito preocupante, principalmente no atleta de alto nível, alta performance: doping. Hoje você tem estratégias, né? Clássico exame de urina, para identificar, para rastrear aqueles jogadores que estão utilizando de alguma substância que aumenta o seu poder de decisão ou sua performance física para a prática esportiva. Como é o doping hoje num esporte de alto nível? Bom, essa pergunta até é difícil, assim, né? A gente sabe que, primeiro, como é que é feito o exame do doping, né? Muitas pessoas têm um pouco de dúvida em relação a isso, né? Então, a grande parte dos atletas profissionais são submetidos a um exame específico, né? Que é um exame de urina, onde vai ser colhido a urina desse atleta, e ali naquela urina vai ser feito alguns testes para ver se é encontrada alguma substância dopante. Para que esse teste seja feito, naturalmente, a UADA, né, que é a agência antidopagem, aqui no Brasil nós temos algumas agências também, elas têm uma lista de medicamentos e substâncias dopantes, né? Então só vai ser detectado aquilo que está naquela lista. Se por acaso existir alguma substância que nunca foi detectada até o momento, ela não tem chance de ser detectada naquele exame antidoping, né? Então, hoje em dia a gente observa que, e as Olimpíadas nos mostrou isso, que existem atletas que estão muito acima do que a gente considera normal, né? Do ponto de vista humano, né? De performance, do que um humano, um ser normal, conseguiria chegar. E aí leva a essa desconfiança. Será se ele está fazendo uso de alguma coisa que ainda não foi detectada, ou as pessoas ainda não conhecem? Então sempre fica essa pulga atrás da orelha, né? Se de fato existe alguma coisa que já foi inventada e que ainda não foi detectada, né? Fora isso, todo atleta ele tem também o que a gente chama de passaporte biológico. O que é o passaporte biológico? De tempos em tempos, o atleta ele tem que ser submetido a exames de rotina, hemograma, exame de urina, enfim. Se há variações muito grandes de exame para exame, né? Por exemplo, um ciclista que apresentou um aumento da quantidade de células vermelhas no sangue significativa de um exame para o outro, né? Então esse atleta ele é submetido então a um exame antidopagem. Então o próprio passaporte biológico vai já detectar se esse atleta ele tá, né, tem alguma suspeita de doping, né? Mas infelizmente o exame antidoping ele ainda não é 100% justamente por conta disso. Então sempre existe essa pulga atrás da orelha, né? E o caso que talvez tenha dado mais ênfase nisso tudo, né? Foi, inclusive, existe um documentário na Netflix que é chamado Ícaro, para quem nunca assistiu, é muito bacana, que contou como é que foi feito todo o esquema de dopagem da seleção russa, né? De todas as modalidades esportivas. Então existia um médico, que era o médico da equipe russa, e ele era um cara extremamente capacitado, que conhecia muito a respeito, inclusive conhecia muito a respeito do exame antidopagem, em que eles conseguiram criar todo o mecanismo de fraudar o esquema antidoping, né? Então, na hora da coleta do exame de urina, eles conseguiam substituir a amostra por uma amostra que era a amostra limpa, né? Que não era do atleta, ali no caso que estava usando doping, e aí ele nunca foi detectado até que depois, justamente com esse documentário, ficou-se sabendo que os atletas estavam usando doping. Mas essa última Olimpíada, para quem acompanhou,
teve casos muito interessantes, né? Teve o caso, por exemplo, de um nadador chinês que ele colocou 2 segundos, se eu não me engano, na prova de 100 metros do segundo colocado, né? Aí o próprio treinador australiano, que é um cara que já está há muito tempo no esporte, falou, olha, isso é impossível do ponto de vista humano. Então levantou-se toda essa suspeita novamente a respeito do exame antidoping, se existe doping, se não existe. Então essa é uma pergunta que é muito difícil de responder. Eu, particularmente, assim, acredito que o doping ele existe no esporte de alto rendimento. Eu acredito que de alguma maneira existe, né? Lógico que isso não é uma acusação, né? Não estou acusando ninguém, mas pelo que eu observo hoje, o nível que esses caras chegam, só o treinamento talvez não seja capaz de conseguir chegar. Muito bom, hein? Eduardo, que episódio Entrevista bacana, hein? Muito Gostei bom. muito que você tenha convidado o Daniel. E infelizmente, nosso tempo se esgotou. E Daniel, quero te agradecer muito pela sua presença. Foi um episódio muito enriquecedor, você trouxe muito conteúdo para nossa audiência. E obrigado por aceitar ter vindo aqui. Bom, eu que tenho a agradecer, espero que tenha contribuído de alguma maneira, né? Acho que vou estar sempre à disposição para falar sobre esses assuntos. É algo que eu não só levo do ponto de vista profissional, mas também para a minha vida. Eu acho que o esporte, ele de fato é um modificador de vida, né? O meu exemplo pessoal é de que o esporte ele me salvou de uma depressão. Então, acho que isso é extremamente interessante. Então, eu procuro ser um incentivador, né? Acho que o papel do médico, ele mais do que somente tratar, é ele incentivar o paciente. E o incentivo, que nem eu falei, ele é mais eficaz quando a gente dá o exemplo ao paciente, né? Então, eu procuro levar isso para minha vida, procuro ser, de certa forma, um atleta, ainda que não profissional, e procuro incentivar todos os pacientes. É isso que eu trago para minha vida, para os meus pacientes, é isso que eu tento também transmitir para todo mundo que eu converso. Mais uma vez, muito obrigado, João, muito obrigado, Eduardo. É muito bacana aqui o podcast, essa oportunidade que vocês dão, né, para nós falarmos e nos mostrarmos um pouco mais, para as pessoas conhecerem um pouco mais quem nós somos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Exatamente. E a nossa audiência, com certeza. Claro, eles são os maiores beneficiados com tudo isso. E vai entender que existe um médico focado na prática esportiva. É isso aí. Então, mais uma vez, quero agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E, Eduardo, convide nossa audiência para visitar o nosso site. Você consegue rever essa entrevista e tantas outras do podcast acessando www.antesdaconsulta.com, e lá você vai ter acesso ao canal no YouTube, ao Instagram, ao Facebook, e também pode ouvir a entrevista no Spotify. Não deixe de conferir. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.